Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida da graça do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciar, resolveu abandonar Maria por segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que Davi conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Samuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta nossa reta final da caminhada para de preparação para o Natal do Senhor, onde um dia, esse domingo, vem mostrar o papel de duas pessoas que mostraram uma capacidade muito grande de se colocarem disponíveis para o plano de Deus, que foi José e Maria. Também nós possamos despegar de José e Maria para nos colocar à disponibilidade para a realização de todo o seu plano. Mas para isso é necessário nós colocar a nossa confiança em Deus e não nos homens. Muitas vezes nós deixamos de colocar nossa confiança em Deus para colocar nos homens, e nós tomamos caminhos diferentes, caminhos que não são bons, porque nós expressamos a Deus. E primeiro ele coloca claramente para nós as consequências do rei Acaz, que ele não escuta a voz do profeta, quando o profeta Isaías diz a ele: basta confiar em Deus, tenha fé, acredite. Mas o rei não quis acreditar no profeta, não quis ouvir a voz de Deus, e vai ouvir a voz dos homens. E tantas consequências ruins depois que vieram do rei, porque deixou de colocar a confiança em Deus. Ali ele foi humilhado, então não foi colocado nos nossos pesadíssimos, porque aquele que deu assistência depois da colocada de volta. Nós devemos também ter essa confiança naquele que nós sabemos que pode tudo. E quantas vezes nós abandonamos Deus e nós queremos seguir somente caminho que os homens indicam para nós? Não vai dar certo, porque eu abandono aquele que é o alvo da nossa caminhada, que é o alvo da nossa vida, para colocar a esperança em pessoas humanas. E São Paulo coloca também essa confiança em Deus, por isso ele louva, agradece, e ele diz a Deus por ter sido chamado e escolhido para ser anunciador da proposta da salvação. Enquanto Paulo coloca sua confiança nos homens, ele usa caminhos diferentes, persegue Jesus Cristo, persegue a igreja. E quando ele coloca a sua esperança, a sua confiança em Deus, ele passa a ser anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. E também, como eu disse no início, o Evangelho mostra para nós esse exemplo de disponibilidade aos serviços para Deus. José Maria, embora tivesse suas
que era para suprir para a salvação de toda a humanidade. O papel de Maria, aquela que está sempre atenta aos apelos de Deus. E estando atenta aos apelos de Deus, ela responde o sim com muita generosidade. Então, sim, Maria foi um sim generoso que possibilitou a presença do Salvador no mundo. Através de Maria, ela se coloca a serviço, se coloca à disposição, ela está escolhida para fazer a vontade de Deus. A pessoa de José. Então, Deus chama José e Deus coloca José em seus planos misteriosos, os planos misteriosos. E José, ele é muito fiel a Deus, ele se torna um obediente a Deus, contribuindo para a realização dos seus planos. A gente vê que as pessoas estão sempre dispostas, disponíveis a fazer a vontade de Deus. E se nós também estivermos disponíveis, dispostos a fazer a vontade de Deus, nós estamos contribuindo para que o plano de Deus também aconteça através do nosso filho. O nosso filho também deveria ser um filho generoso, como o filho de Maria, mas aquele sim verdadeiro. Claro, sim, o segmento mais ou menos. Maria é o verdadeiro, José também é esse verdadeiro. E quando dali o anjo anuncia Maria, Maria já estava casada com José. Então, o casamento aconteceu de uma forma diferente. Os dois, depois de terem namoro, reuniram assinaram um contrato, juntamente com algumas testemunhas, mas só porque os dois não iam conviver juntos. Somente depois de um ano é que eles iriam conviver juntos, porque era um tempo de amadurecer mais e um tempo da família se conhecer mais. Amadurecer mais por quê? Porque Maria, ali os dois, tinham por volta de Maria 3 anos, e José está 15, 16 anos. Então, bem, para conhecer mais. E diz que é período, Maria fica grávida em relação ao Espírito Santo. Mas, olha, o que é essas dúvidas? Se Maria estava casada com José embora, não convivendo juntos, como que Maria fica grávida? Então, o que passa na cabeça de José? Então, o que mais passa na cabeça de Maria? Olha, eu sou casada com José, eu gosto de sou grávida. Como que vai acontecer? Como José vai saber disso? Talvez se Maria tivesse chegado para José e dissesse: olha, José, eu estou grávida, assim tudo na vida. É difícil José entender o que Maria estava dizendo. Mas Maria não vai falar para José. Ela deixa que Deus resolve o problema. Se Deus a chamou, sabendo que ela estava casada com José, agora Deus vai fazer com que José entenda tudo isso. E por isso, José, homem justo, homem de oração, não querendo defamar a sua esposa Maria, ele pensa em abandonar Maria. Porque se ele denunciasse, Maria poderia ser privilegiada, porque ela estava casada com José no contrato passado, e aí era a enfermidade levada ao apedrejamento. Mas José, aí pensa nesse sonho, Deus enviou um anjo do seu mensageiro para comunicar a José o que estava acontecendo. Vai dizer: José, olha, acolhe Maria, não tem isso mesmo, é a ordem de Deus, é assim que está na vida. Então José entende, José é obediente, então Deus resolve o problema. Da mesma vez, Maria acolhe, José também acolhe, mas está aberto, disponível para que esse plano de Deus pudesse acontecer. Tudo isso porque José e Maria se deixaram engravidar pela ação do Espírito do Senhor. Olha, deixaram-se engravidar pelo Espírito do Senhor, tanto José quanto Maria, e aí eles se emprestaram, como nós também devemos deixar engravidar pelo Espírito do Senhor, e nós devemos também emprestar nosso ser, emprestar nosso corpo, nosso tempo, emprestar também o nosso espírito, para que Deus possa agir em nossa vida. Como agiu na José Maria, e quando nós nos deixamos engravidar do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nós também permitimos que Deus haja em nossa vida. E quando nós permitimos que Deus haja em nossa vida, nós vamos celebrar sempre o Natal. O Natal é
Jesus habita no nosso coração. Nós devemos fazer com que ele seja, que ele tenha a pobreza da gruta do presépio onde Jesus nasceu. Aquela pobreza da realidade, para que ele possa também nascer no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor.